Bom, o presidente dos Estados Unidos anunciou, né, o ataque ao Irã na noite de ontem, madrugada por volta de 3 da manhã, horário de Teherã, anunciou ataque às bases, às instalações nucleares do Irã, né? Infelizmente, era previsto que isso acontecesse, inclusive muito antes, né, do prazo de 2 semanas que foi dado anteriormente pelo presidente dos Estados Unidos. Também é impressionante como o presidente dos Estados Unidos não se preocupa nem um pouco, né, com aquilo que ele fala. Também nisso ele é inconsequente, irresponsável. Também nisso ele reflete muito bem o que é a decadência nos dias atuais, nos tempos atuais, dos Estados Unidos da América. Vamos ver aqui a declaração que ele deu na rede social, né, a Truth, né? Concluímos nosso bem-sucedido, né, ataque às 3 instalações nucleares do Irã, incluindo Fordo, Natanz e Isfahan, né? Todos os aviões estão agora fora do espaço aéreo iraniano. Uma carga completa de bombas foi lançada na instalação principal, Fordo. Todos os aviões estão em segurança a caminho de casa. Parabéns aos nossos grandes guerreiros americanos. Não há outro exército no mundo, né, que pudesse ter feito isso. Agora é a hora da paz. Agradecemos a sua atenção a este assunto. É isso. Essa foi a declaração do Trump. É impressionante. Inclusive, é impressionante como ele é estúpido, né? Até mesmo na declaração, né? Concluímos nosso ataque bem sucedido às 3 instalações nucleares do Irã, incluindo Fordo, Natanz e Isfahan. Se são 3, né? Por que precisa falar, incluindo as instalações nucleares Fordo, Natanz e Isfahan? Concluímos nosso ataque bem sucedido a 3 instalações, e aí depois ele fala, incluindo Fordo, Natanz e Isfahan. Só para dar um exemplo do que é essa gente, né? De como o presidente estadunidense reflete muito hoje o que é a educação do seu próprio povo, né? Que é uma estupidez total, né? Todos os aviões agora estão agora fora do espaço aéreo iraniano. É impressionante como essa declaração ela é trabalhada e ela é emitida desse jeito, né? Depois ele volta a repetir, né? Todos os aviões estão em segurança a caminho de casa. Já havia falado isso também, né? Uma carga completa de bombas foi lançada na instalação principal Fordo, né? Parabéns aos nossos grandes guerreiros americanos. Quais? Por que são guerreiros? Porque pilotaram aeronaves e jogaram bombas, é isso? Sobre um país que apenas está se defendendo, é isso? Tá. E aí ele termina, né, com uma expressão aí, com algumas palavras do tipo, também caixa alta, né? Agora é a hora da paz. Ou seja, ele ataca o Irã, ele bombardeia o Irã, ele praticamente declara guerra ao Irã. Aí depois ele fala que esta é a hora da paz. É impressionante. É impressionante. Beira o inacreditável. Totalmente. Tá? Aí quando a gente vai ver o que fala os parceiros do Trump, os lacaios, né? As nações europeias, né? Elas pedem a redução da tensão e negociações, né? A União Europeia pede negociações, pede que as tensões não sejam elevadas lá no Oriente Próximo. A União Europeia fez esse comunicado depois que os Estados Unidos atacaram o Irã. A União Europeia fez esse comunicado depois do ataque. Ou seja, na prática, a frase final do Trump, né, com exceção ali da despedida e tal, e que ele agradece pela atenção, também está presente na declaração aí, na solicitação, no pedido das nações europeias, quando elas falam que, quando elas pedem a redução da tensão. Ou seja, os Estados Unidos, o império pode atacar, eles podem destruir, mas o inimigo não pode reagir. Depois que o ataque é feito, depois que a destruição é feita, o inimigo não pode reagir. E quando reage, esse inimigo tende a ser visto como criminoso. Quando o inimigo reage, todos os lacaios do império se juntam ao império, achando que tem uma razão ainda maior para fazer outros ataques, né, ao Irã.
A ideia, neste momento, que se coloca, que Trump quer fazer com que você aceite, é de que os Estados Unidos fizeram um ataque para o bem da humanidade, contra uma nação que representa o perigo para o mundo. Qual é o perigo para o mundo? É que o Irã representa neste momento. Então, veja, quando tivemos a guerra do Iraque, a gente lembra que o Powell, ele inventou as armas nucleares. As armas bacteriológicas, as armas químicas do Iraque, e nenhuma dessas armas depois foi encontrada, né? Nenhuma. Tivemos também, neste episódio, antes do ataque nos Estados Unidos, né? Antes, inclusive, dos ataques de Israel, tivemos o secretário-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, o Rafael Grossi, né? Dizendo que havia armas ali, que havia uma intenção do Irã de construir uma arma nuclear. É só mentira. No caso da guerra do Iraque, a guerra foi feita em cima de uma mentira, né? O Iraque possuía armas nucleares. Neste momento, contra o Irã, a guerra, na verdade, os ataques ao Irã, feitos inicialmente por Israel com a ajuda do Ocidente e agora pelos Estados Unidos, tudo isso é feito em cima de uma coisa que sequer existe, tá? Todo mundo tem conclusão, todo mundo sabe, né? Os Estados Unidos sabem, Israel sabe, o mundo inteiro já sabe, né? Que o Irã não tem armas nucleares. O ataque ao Irã é porque eles insistem que o Irã quer ter armas nucleares. A mentira é ainda mais estranha. O Irã quer ter armas nucleares. Então, se o Irã quer ter armas nucleares, né, e não tem armas nucleares, é possível, se o Irã, evidentemente, concordar, é possível fiscalizar, né, o programa nuclear iraniano, né, e se perceber se o Irã está caminhando ou não para a produção de armas nucleares. Né? Então, há também um documento oficial. Os Estados Unidos, o Império, o Ocidente imperialista, o Reino Unido, a Alemanha, os países europeus, podem perfeitamente também pegar o Irã pelo pé, né? Pode jogar o Irã contra a humanidade, porque o Irã tem um documento oficial falando que não tem e não quer ter armas nucleares. Né? Um documento, a fátua, que diz que não pretende ter arma de destruição em massa de nível nuclear. Então, por que você atacou o Irã? Claramente que a gente presume por que isso aconteceu. Mas eu quero trabalhar aqui justamente nesse ponto. Aquilo que eles querem que o mundo acredite. Né? É dentro dessa lógica que a gente precisa trabalhar. Né? Por que atacar o Irã se o Irã não tem armas nucleares? Por que atacar o Irã se o Irã não quer ter armas nucleares? Por que atacar o Irã? Se é possível para o Ocidente fiscalizar e saber perfeitamente se o Irã caminha para a produção de armas nucleares. Então, esse povo vem falar de paz depois que ataca um país, né? Que não tem nenhuma intenção de ter armas nucleares. É precisamente o que está acontecendo. É difícil saber quem é pior nessa história. Se é Israel, se são os Estados Unidos, se são as nações europeias. Eu diria que todos eles estão juntos nessa daí, né? Bem, o comunicado pode ser um teatro, né? Ninguém sabe o que foi atacado. Ninguém sabe o que aconteceu com as instalações iranianas. Né? Eu procurei ler durante a madrugada inteira, né, os portais iranianos, né, e nada aparece em relação a isso. A Agência de Energia Atômica do Irã, nada fala conclusivo sobre isso, apenas que as suas instalações, né, dá a entender que as suas instalações não tiveram destruição. Né? É possível também, né, que neste momento que nada possa ter acontecido. Tá? É muito possível que as bombas perfurantes não tenham sido utilizadas, assim como as aeronaves, né, B-2, né? É possível que estejamos diante de um teatro, né? O Ocidente sempre faz questão de mandar imagens sobre a sua destruição. Não é difícil para o Ocidente fazê-lo. O Ocidente não pode perfeitamente captar e também imagens do que foi atacado. Nada disso a gente tem como prova. Não temos prova alguma. E tampouco o Irã, neste momento, né, fala mais abertamente sobre o que de fato aconteceu. Neste momento, aparentemente, a posição do Irã é a melhor possível, né, de querer analisar o que está a acontecer, refletir sobre o que está a acontecer, para depois agir, fazer alguma coisa. Né? Neste momento, né, eu diria que o silêncio iraniano em relação ao que possa ter sido destruído é algo extremamente positivo. Tá? Podemos estar diante de um teatro? Podemos, neste momento. O fato é que os Estados Unidos fizeram um ataque ao Irã.
Os Estados Unidos fizeram um ataque ao Irã com seus bombardeiros estratégicos. Neste momento, isso parece improvável. Tá? Neste caso, os Estados Unidos também não teriam feito um ataque às instalações nucleares do Irã a partir dos seus bombardeiros. Então, Trump, quando fala que os aviões estão voltando para casa em segurança, né, ele estaria mentindo também. São várias mentiras que ele conta nessa postagem dele no Twitter social. Né? Então, o que os Estados Unidos querem? Esse ataque aconteceu aí, no caso, teria sido um ataque muito distante do que foi, para fazer propaganda, né, para os apoiadores do Trump. Esse ataque aconteceu para levar o Irã a atacar as bases estadunidenses e, nesse sentido, fazer com que os Estados Unidos tenham mais motivos para atacar o Irã. Né? Já há inúmeras informações de que os Estados Unidos pretendem que isso aconteça para fazer um ataque ainda mais massivo ao Irã. Não há, evidentemente, nenhum interesse de paz nas palavras finais ali do Donald Trump na sua declaração no Twitter social. Né? Não há nenhum tipo de... não há nenhum objetivo de paz. Né? O Irã deveria, neste momento, entregar uma resposta atacando as bases estadunidenses. Este é um ponto bastante interessante. Né? A questão, no caso, é que até que ponto o Irã pode realmente ser atacado e não responder. Né? Há alguma coisa de positivo, né, no Irã ter uma postura neste momento de não atacar os Estados Unidos, de não fazer um ataque às bases americanas? Este ataque às bases dos Estados Unidos não seria a armadilha que o Trump, neste momento, prega para o Irã? Né? Não seria justamente isso? O Ocidente inteiro, a Europa inteira, juntamente com Israel, não estariam juntos com os Estados Unidos num ataque ainda mais devastador, não somente às instalações nucleares, mas a todo o Irã? Estados Unidos e Israel não esperariam justamente esta resposta do Irã para fazer um ataque nuclear, né, à República Islâmica Persa do Irã? Exato. Temos, portanto, aí, exatamente, né, muitas questões aí que podem se configurar como armadilha que os Estados Unidos estão jogando agora para o Irã. E a questão da resposta iraniana às bases pode perfeitamente significar justamente isso, né? Que o Irã estaria caindo nessa armadilha dos Estados Unidos e do seu lacaiozinho lá do Oriente Médio e também dos seus lacaios lá da Europa. Né? Como é que o Irã poderia responder a esses ataques? O Irã deveria mesmo atacar as bases americanas? Na minha opinião, neste momento, não. Na minha opinião, neste momento, não deveria fazer. O Irã pode perfeitamente empregar a sua vingança, né, aprofundando os ataques a Israel. Aprofundar os ataques a Israel, neste momento, é algo positivo? É algo interessante? Ou a estratégia iraniana que vinha mudando, né, para uma estratégia de guerra, de desgaste, não seria o melhor? Um ataque, contudo, poderoso agora, neste momento, a Israel, para depois, ou seja, a interrupção, a suspensão da guerra de atrito, né, essa guerra de desgaste, a interrupção desse tipo de guerra neste momento, com um ataque poderoso a Israel, poderia ser seguido pela volta da guerra, né, de desgaste contra Israel? É possível. Né? Agora, o fato é que o Irã também se sente pressionado a entregar algum tipo de resposta. Né? Seria muito bom, muito importante para o Irã se pudesse, na verdade, atuar, né, sem atuar e não ter nenhum tipo de problema, atuar no silêncio, não dar nenhuma resposta se isso fosse considerado pelas lideranças iranianas como o melhor. Né? Seria muito interessante se o Irã tivesse toda a liberdade para fazê-lo, né? Mas o fato é que o Irã também é pressionado pelo seu povo para dar uma resposta importante ao que foi feito, né, às suas instalações. Então, não é uma situação fácil, mas eu acredito que os iranianos, neste momento, sabem perfeitamente o que devem fazer. Né? É possível, sim, que estejamos diante de um teatro, né? É possível, sim, que estejamos diante de uma armadilha, tá, do Ocidente, dos Estados Unidos e de Israel para o Irã. É possível que não seja nada disso, né? É possível que sequer seja uma armadilha e que o ataque dos Estados Unidos, na verdade, foi aquilo que eles puderam fazer neste momento. Tá? Este ataque com os bombardeiros, né, atingindo as instalações, sobretudo de Fordo, né, envolvia uma série de riscos para as aeronaves estadunidenses. Tá? Aparentemente, parecia muito improvável que elas não saíssem do espaço aéreo iraniano com algum tipo de desgaste. O Irã possui, né, baterias de S-300 que estariam a proteger muito essas instalações iranianas. Né? Há inúmeras outras baterias
no território, ou seja, essas aeronaves percorreriam grandes extensões do território iraniano e dificilmente sairia dali sem serem atacadas. Né? Então, não houve ataque, todas voltaram muito bem para casa, para suas bases, está tudo muito tranquilo, foram lá, fizeram uma destruição total, absurda, né, das instalações. Para o Trump foi um ataque bem sucedido. Então, essas aeronaves estão de volta neste momento, tá? Sem que ela sofresse nenhum tipo de ataque. Ou seja, o Irã não usou nenhum sistema, nenhum sistema de defesa antiaéreo para atacar as aeronaves estadunidenses, ou utilizou, esses ataques foram mal sucedidos. Também não temos informações em relação a isso. Nada foi dito em relação a isso. Nem pelo Irã, nem pelos Estados Unidos. O que parece que aconteceu neste caso aí, né? O que pode ter acontecido neste caso, pode perfeitamente ter acontecido um ataque com mísseis, né, na linha dos ataques que Israel vinha fazendo contra as instalações iranianas. Pode ter sido um ataque combinado de mísseis com drones, né? Pode ter sido algo dessa natureza, pode ter sido apenas drones, né? Agora, dificilmente, neste momento, a gente pode concluir que esse ataque foi feito com a bomba GPU, né, perfurante de concreto, tá? É muito difícil a gente especular sobre o que de fato aconteceu, e o melhor é que não especulemos sobre o que de fato aconteceu neste momento, e esperemos um pouco mais pelas notícias que podem aparecer durante o dia ou durante os próximos dias, né? Agora, o fato é que o Trump caiu definitivamente na armadilha do Netanyahu, caiu definitivamente na armadilha do sionismo. E nesse sentido, né, ele certamente vai perder muito mais aliados do que já estava a perder. Imediatamente após a sua declaração, alguns políticos já se manifestaram contra isso, políticos da sua base de apoio, e começam a mudar de ideia. Fala-se, inclusive, que alguns desses políticos já pensam se juntar aos democratas no chamado processo de impeachment contra o Donald Trump. Tá? A situação é muito séria para o presidente fanfarrão, né, dos Estados Unidos neste momento. Por que, na verdade, ele está perdendo apoiadores? Né? Justamente porque ele prometeu, a sua grande promessa de campanha foi justamente a de que os Estados Unidos deveria parar de se envolver nas guerras. E é justamente o que ele está fazendo neste momento. Né? Ele está descumprindo com talvez a sua principal promessa de campanha, que seria retirar os Estados Unidos das guerras. Ao entrar nessa guerra, aliás, uma guerra que não é uma guerra simples, não é o que os Estados Unidos vinham a fazer contra a Somália, não era o apoio indireto, né, dos Estados Unidos à Ucrânia, né, apoio direto através, guerreando indiretamente com a Rússia, né, também não é uma guerra contra o Afeganistão ou contra o Iraque. Essa guerra pode condenar a humanidade em termos existenciais, completamente. Então, o Trump não somente não retirou os Estados Unidos das guerras, como coloca os Estados Unidos numa guerra que pode simplesmente extinguir a humanidade inteira, porque não está descartado que possamos ir para uma guerra nuclear. Até porque, né, as principais pessoas, né, os principais portadores dessa capacidade de destruição do mundo hoje, né, são justamente aquelas nações cujas suas lideranças não têm senso, não vou nem dizer que elas não têm bom senso, sequer essas pessoas possuem algum tipo de senso, né? Caso dos Estados Unidos, caso de Israel, mas também caso da França com o Macron, caso da Alemanha com o Merz, né? Caso da Itália com a Meloni, né? E outras nações, mas Reino Unido com o Sturm, né? O Sturmer, na verdade, né? E assim por diante. Ou seja, os países portadores aí exceto a Alemanha, que não tem, evidentemente, armas nucleares, né? Mas os demais países possuem também ogivas nucleares, né? O curioso neste caso, a Alemanha não possui ogiva nuclear e tal, mas a Alemanha possui muitas armas, inclusive, que está a entregar constantemente a Israel, né? Então, esses países são que podem justamente evitar um confronto nuclear, uma guerra nuclear, pode salvar a humanidade, né? Esses países são dirigidos justamente por pessoas completamente loucas, né? Completamente malucas, pessoas que, de fato, para defender os seus interesses, não estão nem um pouco preocupados com a humanidade, né? Não sabemos, portanto, o que aconteceu, precisamos de mais informações, precisamos dar um pouco de tempo ao tempo agora. Quais são as informações que saem do Irã, né, que vêm do Irã? É de que todos os ataques que foram feitos, se eles realmente foram feitos, evidentemente, talvez não tenham sido na dimensão que Trump disse, né, ou que as pessoas esperam, mas esses ataques não teriam encontrado nada nas instalações,
porque o Irã teria retirado todas as suas centrífugas e as levado para um local seguro, né? É curioso, né? Que haja, na verdade, locais mais seguros do que, sobretudo, o bunker que tem em Fardo, né? Mas o Irã teria feito isso. E se fez isso, é porque essas instalações, elas existem e elas são secretas. E se isto for realmente verdade, então o Irã está muito mais preparado para lidar com os seus inimigos do que as pessoas pensam, tá? É quase que assim, impossível imaginar algo mais seguro do que é essa instalação em Fardo, né? Agora, se existe uma instalação secreta, certamente, né, para onde essas centrífugas foram encaminhadas, certamente ela seria tão segura como Fardo ou ainda mais segura do que Fardo. Então, nesse sentido, a visão estratégica do Irã, né, que tem cometido, tem apresentado alguns erros ultimamente, poderia também apresentar aí um grande feito, né, e, evidentemente, defendido o país, defendido o programa nuclear civil do seu país, dos loucos do Ocidente que querem completamente destruí-lo, tá? Por enquanto, é isso. Vamos esperar para ver o que acontece. Vamos esperar para ver, na verdade, se teremos mais informações. É impressionante no momento, o silêncio que o Irã coloca sobre isso. Acho que é bastante sério, né? Enfim, não está descartado, inclusive, que o próprio Irã aceite, né, esse ataque dos Estados Unidos, se ele não for realmente muito poderoso mesmo, se ele for esse ataque simbólico, né, meramente simbólico, é possível, não está descartado que o Irã aceite tudo isso aí e as coisas sigam, tá, como estão neste momento, tá? Pode ser que seja assim também, pode ser que o Irã concorde com os Estados Unidos, né, que o próprio não teria destruído absolutamente nada no Irã, né, poderia até ter combinado com o Irã, porque ele precisava dar uma resposta para alguns. Não sabemos o que aconteceu. O fato é que aparentemente, eles não conseguiram destruir absolutamente nada, né? Até o momento, tudo que esse ataque não foi, foi justamente aquilo que o Trump disse, né? Ou seja, um ataque bem sucedido. De jeito nenhum. Aparentemente, esse ataque não foi bem sucedido de maneira alguma. Contudo, também é preliminar, até mesmo da minha parte, fazer essa afirmação. Vamos esperar um pouco mais para ver o que acontece. Enquanto isso, Israel segue a ser bombardeado pelo Irã, né, como aconteceu nesta noite. A guerra do Irã, neste momento, a meu ver, ainda segue a ser a guerra contra Israel. Se realmente não houve a destruição, se não houve mortes, né, com esses ataques estadunidenses, acho que Irã não tem, neste momento, motivos para fazer ataques às bases estadunidenses, tá? E acho que a melhor guerra possível que o Irã deve fazer, neste momento, é a guerra contra Israel. Por enquanto, meus amigos e minhas amigas, é isso.